Esse é o engenheiro agrônomo Sérgio Mitsukawa. Ele é engenheiro formado. Gente, vai ter que ler tudo isso? Não, pelo amor de Deus, não sabia. Tá bom. Esse aqui, olha, ele é formado pela Unesp de Botucatu, sabe tudo, você pode perguntar dessa pessoa aqui. Você pode perguntar para ele que ele vai te explicar como você planta, como você colhe, como você faz para trepar. Não, isso não é. Gente, esse é o Sérgio, nosso querido colega, já trabalhou com a gente. Na árvore, né, gente? Bom, esse é o nosso amigo. Boa tarde a todos. Meu nome é Sérgio, como representado. Atualmente meu chefe não é o prefeito, é o Goldman. Eu sou da Secretaria Estadual de Agricultura. Atualmente eu estou responsável na Casa de Agricultura de Piratininga. Eu estive colaborando na gestão passada na prefeitura como diretor de agricultura. A gente procurava fazer esse tipo de trabalho em bairros, nós fazemos esse trabalho em algumas escolas, com funcionários de escolas. Já tivemos a oportunidade de vir aqui, inclusive, essa escola, é a segunda vez que eu estou vindo para cá. E como professor, eu não sou professor, eu estou um pouco mais habituado a conversar com uma comunidade rural, com produtores. Eu sempre atuei nessa área de hortaliças, visitando produtores de agricultura, especialmente produtores na região do Cinturão Verde de São Paulo. Lá tem bastante japoneses. E muitas vezes eu pego um costume muito ruim de acabar falando no linguajar, no sotaque desse pessoal. Portanto, se no meio da conversa surgir alguma palavrinha um pouquinho errada, vocês me perdoem de antemão, viu? Porque é força de costume. Tá? E como professores, a gente tem que se policiar, às vezes até de falar de uma maneira mais correta. Tá? Porém vai escapar de vez em quando, tá? Não liga não. Vamos lá. Eu pedi para que entregasse esse pequeno manual para vocês. A gente procurou escrever até para... foi um pedido na época que a gente dava esses cursos. O pessoal falou, poxa, não tem nenhum material para a gente acompanhar, depois eu esqueço. Eu queria relembrar algum assunto que foi abordado no curso e eu queria ter algum material por escrito. Então foi elaborado esse pequeno manual aqui. Bem? E eu tive conversando com o pessoal, parece que na parte teórica, a gente costumava sempre comentar uma parte teórica e depois vir na prática. E era um trabalho que a gente fazia em dois tempos. Um período da manhã, um período da tarde, praticamente todo em teórica, depois outro período em prática. Eu vou tentar condensar um pouquinho, né? Fazer as duas coisas nesse período aqui de 2 horas e pouquinho. Como hoje vai ter o jogo do Barcelona e do Milan, eu vou tentar acabar rápido. Legal! Melhor ainda. Eu tive um pequeno contratempo, na verdade vou ter que levar meu filho para tirar uma chapa no dedo, jogando bola. Hoje diz que tá uma bola, então acabando aqui outro que meio rapidinho. Essas coisas que acontecem. Muito bem. Vocês estão trabalhando, vocês estão participando dessa oficina, Olhar Verde. E parece-me que essa primeira oficina aqui vai ser sobre a elaboração e formação de hortas. As hortas, as hortas caseiras têm algumas funções. Vocês que todos trabalham em escola? Todos estão em escola. Alguém já teve contato com horta? Alguém já mexe com horta? Na escola? Na escola ou na casa? Na casa, na escola. Já mexeu. Perfeito. Muito bem. A gente sabe que tem uma frase que a gente acabou escrevendo aqui, né, que é ter uma horta em casa, na escola, é ganhar saúde mental e física com economia. Saúde mental porque às vezes a gente tem a nossa vida bastante corrida, né? E o fato de mexer com as plantas, elas não falam, né? É gostoso de ficar mexendo e se estressa, né? Minha esposa hoje, minha mulher me judiou, fica lá mexendo com a plantinha, a gente acaba acalmando. O marido também é esse fato. Não, geralmente as mulheres a gente sofre mais. Está no universo feminino, certo? Você sofre com isso. É verdade, né? Então, É verdade. Os homens realmente dão muito mais trabalho. O que a gente vai tentar fazer aqui nessa oficina é o seguinte. Ultimamente, nós estamos tentando resgatar o que nossos avós, o pessoal mais antigo fazia muito bem, e a gente desaprendeu um pouquinho. Na época da agricultura, eu sou num período que se falava assim, vai faltar alimento no mundo, então teve uma tal de Revolução Verde. Eu tenho um amigo agrônomo aqui que pode não me deixar mentir muito
sozinho, só um pouquinho. E nós passamos um período com a tal da Revolução Verde, onde se buscava a todo custo aumento de produtividade, porque vai faltar alimento no mundo, aquela coisa toda. Né? E ultimamente nós estamos tentando resgatar um pouquinho daquele conhecimento que a gente tinha e que foi acabando sendo esquecido. O que é isso? Na verdade, se nós observarmos como é que funciona uma floresta, um ecossistema mais equilibrado, se a gente observar, analisar como é que funciona lá e tentar transpor aquilo, essa observação, trazer um pouquinho dessa observação num ambiente que seja um pouco menor, essa é a ideia dessa oficina que a gente vai estar tentando fazer hoje. Tudo bem? E é muito simples, nessa horta. Nós vamos falar um pouquinho, alguns conceitos na horta no solo, e parece que o pessoal trouxe vasos também, a gente vai trabalhar alguma coisinha em vasos também, que dá para trabalhar de maneira até fácil, até com os alunos, em casa, né? Vamos lá. Deixa eu perguntar a primeira coisa para vocês. Se eu estou num terreno, tem um terreno baldio, ou mesmo aqui na escola, depois a gente vai dar uma olhadinha. Nesse terreno não tem nada plantado, só tem terra. Esse solo que está lá, essa terra que está lá nesse terreno, como é que ele é? Ele é um solo soltinho ou um solo mais duro? Mais duro. Geralmente aqui na nossa região, pela origem das nossas rochas, é um solo mais escuro ou mais claro? Mais claro. Mais arenoso. Até pela rocha, nós temos o arenito embaixo, né, do nosso subsolo. É um solo mais arenoso. Se fosse uma região mais de rochas basálticas, seria aquele solo mais vermelho, chaú, pederneiras, lençóis. Tem alto teor de ferro, fica vermelho, né? Pois bem, nesse solo, nesse terreno, se nós colocarmos um dia bem sol, hoje está quente, né? Nós experimentamos colocar a mão, será que está mais quente? Está quente ou está frio? Quente. Na mesma situação, vamos então num local, num bosque, numa floresta. Tá? Num bosque, na floresta, tem bastante árvore, sempre tem alguma coisa cobrindo aquele solo. Então vamos tirar um pouquinho daquela cobertura que existe naquele solo. Vamos dar uma olhadinha nesse solo. É um solo mais duro ou mais solto? Mais solto. Mais escuro ou mais claro? Mais escuro. E se colocarmos a mão, mais fresquinho. O que tem isso a ver com a horta? Essa imagem. Existem estudos que falam o seguinte: num dia bem quente, um dia de sol, aquele de rachar o coco, se nós colocarmos a mão, tivesse um termômetro ali bem naquela camadinha, ele pode chegar a temperaturas muito próximas de 50 graus Celsius. Muito próximas de 50 graus Celsius. Na mesma condição, se nós... Na floresta, ela está sempre nua ou tem sempre alguma cobertura? Sempre alguma cobertura. Então, na mesma condição, se nós colocarmos, se esse mesmo solo estiver com uma cobertura morta, se ele estiver coberto, e colocássemos um termômetro, ele chega aproximadamente a 27 graus Celsius nas mesmas condições. Mais ou menos 30 graus contra 50. Como bons professores, vocês se lembram que a degradação da proteína com acima de 45 graus começa a decompor proteínas, etc. O que vai acontecer com aqueles micro... A Terra é um organismo vivo. O solo é um organismo vivo. Vocês têm que mudar o banco, gente. E, muda pra na lá. verdade, o que faz aquelas folhas, com o tempo, elas vão se decompondo, não vão? O que faz? A geração espontânea, ela vai se transformar em humus? Quais são os elementos? O que provoca, promove essa decomposição dessas folhas que vão caindo no bosque? Bichinhos, micro-organismos, etc. E eu acabei de falar que tem problema, né, de vida numa temperatura como essa. Além de ser complicado a temperatura, existe outro fator: ressecamento. Acaba a água, não tem água. Né? Vai ventando, vai ressecando, vai esquentando. O que vai acontecendo com essa camada? Ela vai perdendo a sua vida. Esse solo vai perdendo a vida. Tá? Pois bem, o que isso tem a ver com a horta? O que a gente vai fazer daqui a pouquinho? Lá, nessa área. Só o fato de nós imitarmos um pouquinho o que acontece na natureza, mantermos uma cobertura morta, já vai ajudar bastante. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, vai evitar esse ressecamento e a temperatura vai ficar numa situação mais amena.
de forma que os micro-organismos vão estar podendo trabalhar e promover essa decomposição. Tá? Esse é um dos princípios da compostagem, que é uma das oficinas que vocês vão ver. Presença de aeração, ar, presença de umidade, presença de micro-organismos. Pois bem. Então já dei a primeira dica, né? De como fazer para imitar o que acontece na floresta numa horta. A gente pode tentar trabalhar uma cobertura morta. Outra coisa, na floresta existe só um tipo de espécie ou uma diversidade de espécies plantadas? Uma diversidade de espécies plantadas. Então, da mesma forma, na nossa horta, a gente pode estar sempre plantando, de uma maneira, espécies diversificadas. Acontece que as hortaliças são plantas de ciclo curto. Não são plantas perenes, são plantas de ciclo curto. Então, à medida que nós formos escolhendo e nós formos plantar novamente nessa mesma área, a gente pode, então, aquele princípio da tal da rotação de culturas. Eu não estou com uma lousa aqui, eu ia mostrar para vocês o ideograma chinês, a letra japonesa que simboliza a agricultura. É uma letra bastante interessante. Vou tentar fazer no caderno aqui. Você quer meu currículo? Pode desenhar aqui atrás? Não. É a coisa mais fácil no mundo. Ninguém precisa entender muito esse desenho. Parece uma janela, não parece? Uma janela com 4 quadradinhos. Dá pra ver? Essa letra é uma letra que simboliza a agricultura. Alguém já conhece um japonês chamado Tanaka? É um sobrenome fácil, né? Muito simples, né? Eu vou escrever o nome do Sr. Tanaka aqui. Agricultura, essa letra aqui é um quadradinho e tem um riscadinho dentro. Isso aqui significa dentro. Naka é dentro. Essa letra significa dentro. Naka, dentro. Tá. A letra Ta do Sr. Tanaka, a Ta simboliza uma palavra japonesa chamada tambo. Tambo, arrozal. É a base da alimentação dos orientais. Inclusive, isso é a grande causa de eles terem o olho um pouco mais puxado. O arrozal. O arroz. Toda vez que o Sr. Tanaka chegava em casa, falava: mulher, o que tem de janta? Tem arroz! Arroz de novo! Esse é o Brincadeiras à parte, por favor, apaguem isso. Se alguém escrever no relatório de avaliação, você aguardou isso, mas vai levar. Por favor, hein? Não escrevam isso, não anotem, por favor. Isso não é para anotar. Eu só queria comentar para vocês que essa letra simboliza agricultura, arrozal. E tem 4 lugares. No Japão, antigamente, desde milhares e milhares de anos, eles sabem que plantar esse ano deixa descansando esse, depois vai trocando. Rotação de cultura, descanso, pousio. Então na nossa horta é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Né? Plantar alface agora, depois vai entrar com uma cebolinha. Vamos tentar fazendo variações. Outra coisa que o pessoal tem começado a fazer muito são hortas sucessionais. Depende de uma couve ao lado, enquanto ela não cresce, pode plantar uma rúcula, uma cebolinha, plantas de porte menor, uma salsinha, e assim por diante. Tá? São alguns conceitos que a gente vai estar trabalhando também, que é melhorar um pouquinho a questão da diversidade. Na natureza também, além dessa diversidade, então, a própria população de pragas, insetos, fungos, eles ficam equilibrados, né? Até porque existem inimigos naturais. Então, quando nós trabalhamos numa situação mais de monocultura, aí sim a pressão por doenças, a pressão por pragas torna-se bastante elevada. Nós vamos comentar depois um pouquinho sobre algumas receitas alternativas, né? Se vocês forem trabalhar com hortas, seja na escola, seja na casa, algumas receitas assim caseiras que a gente vai poder estar trabalhando. Isso mais no final, se a gente conseguir ter tempo. Eu tenho um péssimo costume de falar um pouco rápido. Tudo bem? Enquanto eu não começar a falar em japonês. Será que eu posso pedir um favor? O que seria? Uma aguinha. Água? Mas pra pôr no chão ou pra tomar? Pra beber. Ah, tá. É que eu saí tão correndo na hora do Não, vamos almoço buscar. hoje. Sabe que desde o começo eu tava morrendo de sede e eu comecei a falar agora que eu lembrei que eu tava com sede. A professora vai lascar. Depois fala que não é professor, gente. Ser não tem noção. É problema sério, é que sempre hoje foi meio corrido. Bom, então nós falamos em 2 coisas já, né? Cobertura
solo. Falamos em diversidade de espécies de plantio. Eu vou nem seguindo a sequência agora que eu tô percebendo que eu tô totalmente fora da sequência aqui do manual. Mas ó, vocês leem o manual que tá facinho de ler, viu? Eles vão ter isso aí como tarefa.